Muito bem, estamos recebendo com grande alegria o economista Almir Hockenbach. Como vai, Almir? Muito bem, boa noite, Oswaldo. Boa noite, Almir. Prazer de estar de volta. Bem-vindo ao programa. Opa! Muito obrigado. O Almir fala hoje sobre o orçamento da União, quer dizer, o orçamento da União para o ano de 2014, esse ano, que está em vigência. E faz um briefing aí do que você vai dizer, Almir. Bom, Marcelo, o que a gente observa é o seguinte, eu fiz aí algumas exposições de motivos sobre essa questão do orçamento desse ano e fiz de outros, 2013, 2012, falando sempre sobre essa distribuição orçamentária, quanto o governo destina para cada setor, né? E observei nessas exposições de motivo que quando eu falo dos valores nominais que constam do orçamento, então estou falando de trilhões de reais, bilhões de reais, fica difícil um pouco a compreensão do cidadão comum, especialmente. Então, hoje eu resolvi trazer aqui para todos uma exposição desse orçamento, onde nós fizemos aí uma conversão do total de 2 trilhões 361 bilhões de reais, nós convertemos esse orçamento total numa nota de R$100. E a partir das distribuições, nós vamos relacionar todas essas distribuições com os valores em significado de cada nota, de cada moeda, de cada real, de cada centavo. É exatamente o que está nesta tela que nós Exatamente. estamos vendo. Fica mais fácil para entender. Sim, fica muito mais fácil. Almir, nessa tela que nós estamos vendo agora, você já fala você já explica como esses R$100 são distribuídos aí, começando por dívida e juros e previdência social. Explica. A maior dotação orçamentária, e, portanto, a maior quantidade desse orçamento, vai estar destinado para a renegociação da dívida e pagamentos de juros da dívida pública. Relativamente a uma nota de R$100, para dívida e juros está destinado no orçamento R$42,42. Quase a metade. Ou seja, quase 50% do total. Né? É muita coisa. Por isso que esse país não vai para frente. Por isso. Vai. O outro quadro mostra aí a destinação desses recursos para a Previdência Social. Lembrando-se que a Previdência tem orçamento próprio. E, portanto, já falamos aqui algumas vezes que o orçamento próprio da Previdência é superavitário, mas se retira esse superávit da Previdência para também pagar juros da dívida pública. No próximo slide, nós vamos mostrar aqui quanto está destinado relativamente às transferências constitucionais a estados e municípios. As notas já diminuíram. As notas já estão ficando pequenas, bem pequenas. Né? Do orçamento, se ele fosse de R$100, ele está convertido em R$100, de R$100 está destinado para todos os estados e municípios, verbas constitucionais, apenas R$9,63. No próximo slide, vamos mostrar aqui a destinação da saúde, educação, segurança e habitação. Para a saúde, está destinado R$3,91. Ou seja, agora é só moeda. Daqui a pouco é só centavos. Né? Para a educação, está destinado, relativamente a R$100, R$3,44. Para a segurança, que é um problema seríssimo nesse país, o governo federal destina 35 centavos. 35 centavos. E para a habitação, que é o Minha Casa, Minha Dívida, 2 centavos. O resto são financiamentos que o tomador tem que apanhar nos bancos oficiais e depois pagar juros para poder morar com dignidade. Porque do orçamento federal, o que vem para a habitação, que está destinado para a habitação, é a miséria de 2 centavos. Quer dizer, o cidadão que compra, ele que vai pagar. É ele que vai pagar. Fica pagando. E o governo faz propaganda sobre isso. Faz propaganda. Faz propaganda. Não tem nada, não tem a destinação é muito pouca. Que coisa. Pouca. Então, pelo tamanho da publicidade, a gente vê que é uma engana que eu gosto. Né? O pessoal achava que é o governo que está dando tudo. Não está dando nada. Minha Casa Minha Vida, o programa aí é na televisão, no jornal, na revista. Não. Propaganda que fala um, fala outro, sempre isso. O construtor toma o empréstimo pelo total, incorpora esse empréstimo na obra que ele vai executar e depois aos compradores esse empréstimo total ele é transferido em partes para cada um dos mutuários. Vão pagar tudo. Como sempre. É triste, mas é verdade. Triste.
No próximo slide, nós vamos falar da agricultura, transporte, saneamento e assistência social. Pô, diminuiu mais ainda. Para a agricultura, veja bem, que é o setor que responde hoje por 25% do saldo na balança comercial. A grande virtude do balanço de pagamentos está em nome da indústria automobilística, quando está exportando bem, agora não está, e para a agricultura. Está destinado para a agricultura apenas R$1. Se o seu orçamento fosse de 100, R$1. Nada mais do que isso. Para transporte, R$1,03. Esses são os números, a dotação orçamentária, que mostra bem o caos das rodovias, né? Absurdo. O saneamento básico do orçamento está destinado para o saneamento básico 15 centavos. E para a assistência social, que é aquele curral eleitoral que compra votos, né? Que dá um prato de comida, dá um gás, dá não sei o quê, está destinado R$2,88. Apenas isso. Mas tem uma propaganda danada, né? Se distribui em pratos de comida de R$70, mas correspondente a R$100 é apenas R$2,88, no orçamento. Não mais do que isso, do orçamento federal. O que mais? Bom, para a indústria. A indústria, que é a grande contribuinte de impostos, né? Que faz o país caminhar e faz a nação sobreexistir com esse orçamento, gera com empregos. o volume, com a carga, gera emprego, uma carga tributária brutal. É. O governo federal tem destinado para a indústria 11 centavos. Para a organização agrária, que é o financiamento do sem terra, né? Esse povo que faz essa confusão toda no país, o governo destina a eles 21 centavos. O dobro da indústria. O dobro da indústria. Que governo é esse? É verdade. Que governo é esse? Tá Então eu acho que essa é uma forma... Facilitando a invasão de terra. Exatamente, está Facilitando a invasão de terra. Está facilitando a barbaridade que está acontecendo no país. Está É. financiando a invasão de terra. Financiando. É. A energia, que é um grande problema desse país, né? Para a energia, o orçamento destinou 8 centavos. E ciência e tecnologia, que seria uma grande possibilidade de investimento, de fazer esse país crescer, está destinado apenas 37 centavos. No próximo slide, vamos observar uma coisa importante. Da onde que eu poderia tirar dinheiro, da onde que seria possível tirar dinheiro e fazer uma destinação decente desses recursos, de forma a não privilegiar os senhores banqueiros ou aqueles especuladores da dívida pública. Como disse no início, dívidas e juros, para dívida e juros, está destinado R$ 42,42. A única forma que nós temos de corrigir essas distorções é tirar dinheiro que está destinado à renegociação de dívida e ao pagamento de juros especulativos da dívida pública e distribuir de forma mais honesta esse orçamento. No próximo slide, nós trazemos aqui uma tabela de conversão. Relativamente a nota de R$100. a essa exposição de motivos. Então, veja bem, nessa exposição nossa, R$100 equivale a 2,361 bilhões de reais, que é o total do orçamento. R$10 corresponde a 236 bilhões. R$1 corresponde a 23 bilhões. 10 centavos a 2 bilhões e 1 centavo corresponde a 236 milhões. Mas quando você coloca numa exposição de motivos esses números grandes, as pessoas passam a entender que é suficiente. E quando você focaliza a nota de 100 e traz isso para a realidade do bolso do cidadão, que R$100 como é ele está pouco, bem, né? então você vê que a distribuição para setores importantes da sociedade, para setores importantes da economia, o que se distribui é uma miséria. E quando você converte também o pagamento da dívida de juros, dá quase 1 trilhão, né? Não é isso? Sim, quando você converte, dá 1,01 trilhão, 42%, 1 trilhão de reais está destinado para aos bancos para os banqueiros. Olha os banqueiros. Pois, Por hein? isso que eles estão bem. Tá. Não vão estar mal nunca, né? Oh, e compra aqui, compra lá. E não sei, compra cada vez mais banco, né? Um banco compra o outro, né? Engoliu o outro. E é um negócio de louco. Exatamente. Inclusive, no próximo slide, eu tomei a liberdade de trazer aqui para os nossos telespectadores
uma mensagem minha, que eu faço palestras e conferência, e aqueles que tivessem interesse, eu coloquei nessa tela o meu e-mail, almir.r@hotmail.com. E eu fico à disposição de todos os setores, aqueles formadores de opinião, para esclarecer esses dados, para esclarecer esses e outros dados da economia brasileira. Eu fico sempre à disposição. Relembrando que os dados são retirados do próprio governo, não é isso? Do próprio orçamento. Eu retiro todas essas informações, saem do orçamento que está publicado e aprovado pelo Congresso Nacional. Se esses números que eu trago aqui não estiverem corretos, então chama a polícia. Porque eles também... o orçamento está errado. Aí o orçamento que o governo federal mandou para o Congresso e o Congresso aprovou. Sim. Aprovou. Nessas condições e com esses absurdos. Coisa, né? É impressionante, hein? É impressionante. Aí depois os candidatos a deputado federal, a senador, a presidente da República mesmo, né? Vem para o público em ano eleitoral como esse, dizendo, precisamos lutar pela saúde, pela educação, pela agricultura, pela indústria. Precisamos gerar emprego como? Me falou o cidadão hoje, olhando as crianças, os filhos, estava com 2 filhos. Então, o que será o futuro desses filhos meus? Fala para mim isso. É verdade. Eu pergunto, será o futuro dos nossos netos? Não é só em Londrina, não, é no país inteiro. Não é? Exatamente. Agora, se para a indústria, como vimos aqui, está destinado 11 centavos, 11 centavos. Que é o grande setor produtor, oferecedor de empresas, que paga os melhores salários, se para ele está destinado 11 centavos, ora, um abraço. Não tem mais o é que só fazer, 200 bilhões. É uma vergonha. Um país como esse, que é continente? Deus o livre, é verdade. Ô, gente, hora de pensar bem. Diga, Marcelo. Vamos para o intervalo. Já voltamos com o economista Almir Huckenbach. De volta com o professor, economista e consultor Almir Huckenbach. Almir, Orçamento da União 2014. O senhor que está em casa e que ligou a TV agora, por exemplo, chegou agora, ou estava em outro canal, virou para nós, e muito obrigado. O Almir ele transformou o Orçamento da União de 2.361 bilhões de reais deste ano para uma nota de R$100. E dividiu esta nota para você entender, fica mais fácil. Porque às vezes o governo chega, demos 200 bilhões, não sei para quê, 180 bilhões para... Será que deram mesmo? A gente fica sem entender, então é muito dinheiro. Não. Vamos lá, Almir. Você já falou da dívida e juros para os bancos. Metade do orçamento é para pagar banco. Sim, senhor. E juros para instituições, também de fora, não só daqui do Brasil. 42,42% do orçamento está destinado para o pagamento de dívida. Isso é um trilhão e... R$1 trilhão. 1 trilhão e 1 bilhão. Ô, gente, para pensar. O que daria... Isso é uma sangria desatada no corpo de cada brasileiro. Né? De todas as idades, inclusive os que estão nascendo agora. Né, Almir? Exatamente. Porque essa dívida pertence ao povo. Ao povo. Repetindo. Não pertence a nenhum que está no Poder Executivo, no Judiciário, no Poder Legislativo. Não, é ao povo em geral. É o povo que tem que pagar. O povo tem que pagar. Porque dívida se paga com imposto. Quem paga imposto é o povo. É o povo. Então, em última análise, o povo é responsável por esse grau de endividamento que está aí. Almir, por exemplo, os bancos estão ficando cada vez mais ricos? Sim. Os daqui e os de fora também? De fora. Porque o Brasil deve lá fora. Exatamente. Tem um processo de financiarização que tomou conta dos governos, dos estados, né? Isso vem desde 1990. A partir de 1990, implementaram um processo de financiarização, por um processo de rápido, que tudo é eletrônico, e o que fez crescer muito mais do que a economia mundial, o que cresceu, na verdade, foram os graus de endividamento do setor público, especialmente, que paga rigorosamente em dia. Alguns passaram a ter dificuldades porque o nível de exploração medido com a produtividade desse país ficou muito maior a especulação do que a produtividade. E uma política de endividamento tão responsável lá fora quanto a do Brasil. E o Brasil caminha nessa rota de colisão e vai explodir. Essa dívida vai explodir. Então nós temos que tomar cuidados desde já, enquanto eu vejo que é possível fazer essa correção. Depois não vai ser mais. Por exemplo, estão no Brasil os representantes dos BRICS, né? Chamados BRICS, né? O Brasil é presidente Dilma Rousseff, da Índia não me lembro do nome, é nome de indiano, né? Aliás, da Rússia, o Putin está aí, reunidos em Fortaleza. Eu não sei por que em Fortaleza, se a capital é Brasília, se lá não faz frio,
a praia é mais bonita. Acho que é algum motivo, né? Algum motivo, né? Alguma razão Né? especial. Depois tem a China, o chinês que está aí, né? E depois a África do Sul. África do Sul. Eu vejo o seguinte, eu acho que os BRICS perderam uma grande oportunidade. Não sei se por excesso de acomodação ou por excesso de burrice. Mas quando houve a grande crise dos países europeus, e isso foi a partir de 2008, eu defendi uma tese, cheguei a publicar algum material sobre isso, de que os BRICS deveriam se reunir, cada um dos países emitir a sua moeda nacional e criar um grande fundo de financiamento para abastecer a demanda dos países europeus que estavam em dificuldades, para financiar consumo. Uma espécie de fundo internacional. Um fundo internacional dos BRICS, na Europa, que financiaria e pagaria as exportações desses países que pertencem aos BRICS para serem consumidos na Europa. Fiz algumas projeções e observei que o nosso mercado externo, que está hoje sufocada pela incompetência econômica da Argentina, que é o grande comprador de nossos produtos, nós poderíamos substituir 20% das nossas exportações, que estão sendo destinadas hoje para a Argentina, nós substituiríamos esses 20% por 42% destinados à Europa. Seria uma alavancagem. Sabe que de exportação de produtos manufaturados. Pois a gente vende para a Argentina. O que a Copa do Mundo trouxe? Nas brigas, essa noite eu vi muita briga entre torcedores brasileiros e argentinos. Olha, os argentinos saíram do Rio de Janeiro, ontem à noite, alguns já pegaram a estrada, dizendo que vão pedir para o presidente da República não comprar mais nada do Brasil, porque os brasileiros vestiram a camisa da Alemanha e que a Argentina é a América do Sul. Quer dizer, aumentou a briga por causa do futebol, a paixão do futebol, entre argentinos e brasileiros, e pode redundar até que eles façam lá uma passeata, não compram produto brasileiro, porque fomos maltratados. Mas esse povo é melhor não ter muita relação com eles, não, sabe? Né? Eles são, sobretudo, estúpidos, né? Também tem isso. Almir, Previdência Social. Bom, Previdência Social. Para a Previdência, do orçamento está destinado 20%. Só que a Previdência tem uma arrecadação própria que é superior a esses 20%. É de 30%. Isso significa dizer que 10% do orçamento, do que sobra no orçamento, o governo retira para fazer no orçamento da União o superávit primário, e esse superávit primário vai ser destinado ao pagamento de juros da dívida. O governo retira dinheiro da Previdência? Aproximadamente 8%. Daquilo que a gente paga? Sim, senhor. E destina para o pagamento. Eu acabei de pagar hoje, até está aqui da doméstica que trabalha em casa, eu paguei os R$160. Eu paguei em dinheiro. Todo mês eu pago. O orçamento da Previdência, especificamente o orçamento da Previdência, é superavitário. Tem sobras no orçamento da Previdência. E eles dizem que não. Eles apresentam o pobre do aposentado como o grande vilão negativo. Do custo nacional. Não é verdade. Inclusive, já houve uma vez uma manifestação do Lula, enquanto presidente, dizendo para todos os brasileiros que, de fato, reconhecia o superávit da Previdência. Palavras do Lula enquanto presidente. Quer dizer, então eles tiram... Olha, o senhor que está em casa, pergunta para o candidato a presidente que o senhor conversar, seja qual for, se ele vai continuar tirando, por isso o senhor recebe uma miséria. E não tem dinheiro, muitos não têm dinheiro para comprar remédio. Passa fome. Muito aposentado passa fome, não tem dinheiro para comprar camisa. Se olha nele, está com a camisa puída, ele não tem dinheiro. Está sendo sacaneado por esse tal de fator previdenciário. Que quem inventou isso, eu não sei quem foi. Junto com o contingenciamento de verbas, né? Que tem um fundo de contingenciamento que ele vai retirando para construir o superávit primário. Quando o senhor encontrar com algum deputado ou senador que for pedir voto, pergunta para ele o que ele vai fazer para acabar com o voto, com o fator previdenciário. Pergunte e faça ele dizer que vai acabar e cobre depois. Não adianta o cara promete e depois ninguém cobra. Outra questão que eu acho importante a gente salientar aqui, Militão, nessa oportunidade, é a questão da agricultura. Que relativamente uma nota de 100 tem apenas destinado a ela R$1. Apenas R$1 em 100. Bom, pior do que isso, é que eu observei que a presidente Dilma vetou na semana passada uma decisão do Congresso Nacional que estava extinguindo o pagamento das contribuições do IPVA das máquinas agrícolas. Ela vetou. E o agricultor vai agora, dentro dessa sede que não termina, que não cessa, essa sede de arrecadação do governo federal, o agricultor, relativamente à compra de uma colheitadeira nova,
poderá ter que estar obrigado a pagar um IPVA da ordem de R$40 mil. Meu Deus. Porque 4%, uma colheitadeira nova custa aí R$1 milhão, 4% de 1 milhão dá 40 de tributação. Quer dizer, vão tributar tratores. Tratores vão pagar agora IPVA. Colheitadeiras vai pagar IPVA. Para com isso, gente. Não tem jeito. E os banqueiros? Por que não tem imposto sobre o lucro dos banqueiros? Por que ele é desse tamanho? E para nós é 27,5%. E para o banqueiro, ó? 3%. Ó, 3%. A FIFA não pagou nada agora. Não pagou nada. A FIFA arrecadou o que quis aqui e não pagou um centavo de imposto. Um centavo de imposto. Levou o dinheiro e está levando embora. Isso, é uma sangria desatada no povo brasileiro. Não tem quem aguenta isso, Militão. Não tem quem aguenta. Meu e a única forma de corrigir isso que eu vejo para fazer uma correção pacífica é através do voto. Então, eleitor, cria juízo aí. Né? Vota direito, cara. Presta atenção. Muita atenção. Muita atenção. Bom, Almir, estamos no final do programa. Vamos lembrar, então, dá o seu aí. Palestras e conferências. Tem o slide, né? Tem. É o último slide, né? O slide? Palestras e conferências. O slide número 9. Economista Almir Hockenbach, almir.r@hotmail.com. Isso. Vou repetir, almir.r@hotmail.com. Almir Hockenbach, muito obrigado a você, que é um estudioso, que é um analista. Estou sempre à disposição. Quando me convocar, estarei sempre aqui. Será convocado. Muito obrigado, minha gente, muito obrigado a vocês. Tenham todos uma boa noite. Obrigado pela audiência. Fiquem com a gente. E amanhã estaremos de volta, 22 horas. Até lá.